Então, boa noite a todos, para quem entrou agora também. Hoje a gente tem a convidada Larissa. Eu a conheci no curso de pedagogia, ela foi minha professora, deu excelentes aulas, né? Contribuiu muito para o nosso aprendizado. E eu a encontrei novamente agora atuando na prefeitura, né? Eu sou professora do EE e a Larissa é orientadora pedagógica. Ela tem atuado agora no SEMEP e continua contribuindo, né, para o nosso trabalho nas escolas. A professora Larissa é pedagoga pela Universidade Federal de Berlândia e mestre em educação, com ênfase em educação especial, inclusão escolar, também pela UF. Ela atua também como professora, então, na Uniub, nos cursos de pedagogia, nas demais licenciaturas. Já atuou como professora do atendimento educacional especializado também pela Prefeitura Municipal de Berlândia. E atualmente é orientadora pedagógica da educação especial na rede municipal de ensino. Ela também já atuou como tutora à distância do curso Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado na Universidade Federal de Uberlândia. Larissa, então, muito obrigada por sua participação, seja bem-vinda. A gente vai ter mais ou menos 30, 40 minutos de apresentação, certo? E aí depois a gente abre para discussão, para as perguntas. E aí a gente pede para que todos desliguem as câmeras para que o vídeo não trave, para que a internet fique melhor. Aí se você precisar de algum auxílio, se der algum problema, você só falar que a gente está aqui em contato. Obrigada. Bem, pessoal, boa noite, né, a todos, a todas. Nossa, Fernanda, falando ali do currículo, eu tenho a impressão, assim, o conhecimento, ele é responsabilidade, né, à medida que você vai pesquisando, vai estudando, vai se apropriando de alguns saberes, você vai adquirindo também uma responsabilidade de contribuir, de compartilhar. E à medida que a gente vai estudando também, aprofundando, não se enganem, nós temos mais dúvidas do que respostas, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, que não se trata de acúmulo de títulos, de experiência, mas muito mais de uma responsabilidade com o meu trabalho, com as pessoas com as quais eu estou envolvida, enfim. A ignorância, ela nos protege. E quando você não sabe, você não fez porque você não sabia, você se equivocou porque você não sabia. Agora, quando você sabe, a responsabilidade de fazer, né? E de não deixar, ou de não deixar de fazer. Enfim. Tentando contribuir com o grupo de estudos aqui, conversando com a Fernanda, ela me passou quais foram as temáticas que já foram sendo trabalhadas com o grupo, outras que virão também. Nós pensamos na acessibilidade no contexto escolar. A gente refletir um pouquinho sobre o acesso e permanência desse estudante na escola, né? E aí eu gostaria de trazer primeiro, inicialmente, uma discussão que eu acredito que já tenha sido colocada para o grupo, mas eu acredito que nunca é demais a gente estar esclarecendo. O que é essa inclusão escolar, né? A inclusão escolar, ela é para todos. A sociedade, ela ainda, uma parte da sociedade entende essa inclusão escolar como a inclusão de pessoas com deficiência no contexto da escola. E não é isso, a inclusão escolar ela é muito mais ampla. Ela está pautada na universalização, na democratização e na acessibilidade do contexto educacional. E aí, por isso, eu trouxe esse tema, acessibilidade nesse contexto. Como organizar, favorecer, promover essa escola para todos, né? Com essa universalização, essa democratização e acessibilidade. Então, foi nesse sentido, né? O que a gente percebe? E a educação especial, ela vem como um apoio, um suporte, com recursos e serviços para a inclusão de um determinado público. Então, às vezes, equivocadamente, a sociedade entende que a educação especial rejeita alguns estudantes, é público, não é público, mas esquecendo de que a inclusão escolar, ela é bem mais ampla, ela abrange a todos. Então, a escola, numa perspectiva inclusiva, ela precisa, né, trabalhar, pensar, considerar todos no contexto da escolarização.
E a gente entende que para que essa realidade inclusiva aconteça de fato, se concretize, nós temos que reorganizar o sistema educacional, tanto fisicamente, profissionalmente e metodologicamente, né? E aí eu trouxe um pouquinho para essa discussão da acessibilidade o Sasaki, né? O Sasaki, Romeu Sasaki, ele tem trabalhos muito importantes na educação, na inclusão escolar, discute muito a questão da acessibilidade, da eliminação de barreiras. E às vezes nós pensamos assim, a nível de Brasil, pensando no Brasil, que a acessibilidade ela é recente, né? Esse conceito. Nós podemos equivocadamente pensar sobre isso, que seria um conceito novo, a partir da lei da acessibilidade, e que a acessibilidade arquitetônica foi o que mais ficou em destaque, né? A nível de Brasil, essa acessibilidade arquitetônica. Então, se fala muito em acessibilidade vinculada à acessibilidade arquitetônica, as rampas de acesso, banheiros adaptados, e, na verdade, a acessibilidade é bem maior, é bem mais amplo do que isso. E aí o Sasaki, ele diz o seguinte, que a acessibilidade, esse termo, ele nasceu na década de 40, com o surgimento dos serviços de reabilitação física e profissional. E ele estendeu para a sociedade nos anos 50 aproximadamente. No meio acadêmico, a partir de 1960, e aí ele transpôs essa perspectiva arquitetônica em alguns países a partir da década de 70. E se expandiu para o conceito de desenho universal a partir da década de 90. Então, assim, só para fazer eu trouxe aqui só esse percurso histórico que o Sasaki coloca, para a gente entender que esse conceito de acessibilidade, ele não é novo, né? A acessibilidade já vem sendo discutida desde a década de 40. Então, assim, o que vai mudando, às vezes, é o modo como a sociedade vai compreendendo, internalizando esses conceitos, né? E aprofundando também seus saberes sobre esses conceitos. E aí ele coloca o seguinte, que uma sociedade acessível, ela é pré-requisito para uma sociedade inclusiva. E aí quando a gente fala em sociedade inclusiva, em sociedade acessível, a gente vem falando de escola também, porque a escola, ela é uma instituição extremamente social, porque tudo aquilo, todas aquelas mazelas, todas aquelas problemáticas, né, vivenciadas pela sociedade vão impactar na escola, porque esse estudante que está ali, ele não é alheio à sua história social, ele está dentro de uma sociedade, então reflete dentro da escola. Então, por exemplo, a gente percebe na sociedade aumentar o nível de violência na sociedade, na escola também a violência aumenta. Então, assim, são questões sociais imbricadas, a gente não consegue desvincular a escola de uma sociedade, trabalhar como se fossem polos diferenciados, não é isso que acontece. E o Sasaki, ele vem compreendendo a acessibilidade em 6 dimensões. Aí eu trouxe aqui as 6 dimensões para a gente conversar um pouquinho sobre elas, pensando nesse acesso e permanência do estudante na escola. E aí eu estou falando para todos os estudantes. A Mantoan, eu gosto muito da Mantoan, eu estudo a Mantoan há alguns anos, apesar de que, pensando na realidade diversa que nós temos no Brasil, algumas ideias delas são bem extremas, né, e às vezes a gente não consegue ainda alcançar. Mas ela traz algumas discussões muito interessantes que convém que a gente pense sobre elas. A Mantoan diz assim, que quando você tem que flexibilizar um espaço, um currículo, um recurso, é porque ele já não é inclusivo, ele já não atende a todos. Então, ele já começou por aí, ele já não é inclusivo. E a perspectiva é buscar essa inclusão. E aí eu vou discutir com vocês aqui essa acessibilidade, as 6 dimensões que o Sasaki traz, pensando o acesso e a permanência. E quando os princípios ideais da inclusão tratam do acesso e permanência, tratam desses 2 aspectos com aprendizado e desenvolvimento. Então, não é simplesmente o acesso do estudante na escola, não é apenas a sua permanência na escola, mas é o seu acesso, a sua permanência com aprendizado e desenvolvimento. Então, esse é um dos princípios orientadores da inclusão escolar.
eu volto a dizer que eu não estou falando aqui só de deficiência, eu estou falando de todos, uma escola pensada, organizada, que considere a todos e a cada um. Bem, ele fala da acessibilidade arquitetônica. Essa, socialmente falando, ela é a mais clara, né, para a sociedade, ela é a que mais está em voga, em destaque, e também a mais, vamos dizer assim, a mais simples de ser realizada e percebida, tá? Então, o que tem a ver? O que quer dizer essa acessibilidade arquitetônica? A supressão de impedimentos físicos, né, que dificultam o acesso a ambientes. Então, tudo aquilo que está relacionado ao ambiente, à mobilidade, à locomoção, tornar acessíveis os espaços, eliminar as barreiras que possam ali interferir, impedir ou dificultar o acesso das pessoas naqueles espaços, né? Então, seja no transporte, seja barreiras físicas, nos ambientes, enfim, nas residências, nos edifícios. Então, a eliminação de barreiras arquitetônicas. Essa eliminação de barreiras arquitetônicas, nós, enquanto profissionais de educação, nós temos um papel fundamental de identificá-las. Então, a gente identificou que esse estudante, por algum motivo, né, devido a alguma característica, ele não consegue ter um acesso com equidade, com qualidade em determinado ambiente. Então, precisa rever essa organização ali arquitetônica, essa barreira arquitetônica, ela precisa ser eliminada ou minimizada. Ok, então a gente vai observar, verificar, né, e fazer essa ponte, para que aquela situação seja organizada, seja refeita, revista, enfim. Então, eu vou dizer assim que é uma barreira que ela tem um impacto educacional, impacto na escola, mas ela precisa também de uma parceria, de terceiros, né? Porque não somos nós, educadores, que vamos lá colocar a rampa, colocar o banheiro adaptado, adaptar o banheiro, tirar as medidas, enfim, precisa de uma equipe de multiprofissionais de outras áreas para que ela aconteça. Então, a nossa participação aqui vai ser mesmo de identificar e sinalizar. Diferente, né, das outras barreiras, que no meu entendimento são barreiras nas quais nós temos um papel muito importante, tanto na minimização dessas barreiras, como até na eliminação delas, para além da identificação. Então, vamos falar da acessibilidade comunicacional. Quando a gente fala em acessibilidade comunicacional, a gente vai entender como Libras para o estudante com surdez, o Braille para o estudante com cegueira, mas não é só isso, eu tenho outros estudantes na escola que precisam, né, de um apoio comunicacional diferenciado. Então, essa acessibilidade comunicacional, ela está vinculada, de acordo com o SASAC, na ausência de barreiras na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual. E aí vai além da língua de sinais, dos textos em braille, das atividades ampliadas para o estudante com baixa visão e das tecnologias assistivas, vai muito além disso. É a acessibilidade que ela dá condições de haver uma comunicação interpessoal, face a face, né, entre as pessoas, de maneira escrita também, ter acesso ao conhecimento na língua escrita, jornal, revista, livro, e virtual também, acessibilidade virtual. Então, a acessibilidade comunicacional, ela significa oferecer recursos, né, atividades e bens culturais que sejam acessíveis àquele estudante. Então, eu vou ter estudantes que vão precisar de audiodescrição, de legendas, de recursos imagéticos para ele compreender o que está sendo trabalhado, de atividades mais diretas, né? Então, eu vou ter uma linguagem, vou ter que considerar a linguagem desse estudante. E aí nós estamos falando não é só da deficiência, né? Nós temos questões comunicacionais, principalmente na compreensão, na leitura, escrita, da língua escrita, que é, por exemplo, a dislexia. Ela representa um desafio para o estudante com dislexia, a nossa organização comunicacional dentro da escola. E eu estou falando não só da linguagem verbal, não verbal, linguagem escrita, oral, enfim. E aí a gente ampliar um pouco esse leque, né? Pensando em
quão acessível é a nossa comunicação. Então, se eu estou lidando com estudantes daquela faixa etária, eu preciso conhecer esses estudantes, conhecer a amplitude do seu mundo comunicacional, como ele se comunica com o mundo, como ele comunica os seus sentimentos, os seus conhecimentos, para eu conseguir acessá-lo. Então, a minha comunicação com esse estudante, ela precisa estar acessível a ele. Porque, às vezes, o estudante ele não está compreendendo determinado conteúdo, não é porque o conteúdo é muito complexo, às vezes. Muitas vezes é porque o modo como ele foi comunicado não chegou a esse estudante. A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. E nesse sentido da acessibilidade comunicacional, o que a LBI traz para a gente, né? Ela traz, no inciso 5 do artigo 3º, ela considera a comunicação como uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, né, as línguas, inclusive a língua de sinais, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídias, assim como a linguagem simples, oral e escrita, sistemas auditivos, meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias das informações e das comunicações. Então, lá no título 3, ela tem um capítulo específico sobre o assunto, né? Ela fala do acesso à informação e à comunicação. Então, a utilização de desenhos, como eu disse, de recursos imagéticos e figuras que vão favorecer a comunicação desse estudante, que tem um estilo visual de aprendizagem. Porque o Sasaki, quando ele vem falando das questões da educação, das barreiras da educação, ele fala muito dos estilos de aprendizagem. Então, quais são os estilos de aprendizagem do meu estudante? Porque nós, muitas vezes, organizamos a educação pensando no estudante visual e auditivo. Esquecemos dos outros estilos de aprendizagem, né? O intuitivo, o indutivo, eu vou falar um pouquinho deles aqui também para vocês. Bom, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, deve ser assegurada no processo educativo a acessibilidade aos conteúdos curriculares, acessibilidade comunicacional, metodológica e instrumental, bem como a eliminação das barreiras nas comunicações. Eu vou falar um pouquinho dessas acessibilidades também. Por que eu estou trazendo esses trechos, tanto do Conselho Nacional de Educação, como da lei da LBI, para a gente poder estar refletindo o tempo todo que inclusão não é somente para crianças com deficiência, a inclusão é para todos. Né? E a partir daí nós precisamos de parcerias com os profissionais da educação, entre os próprios profissionais de educação dentro da mesma escola, fora da escola. Então, a inclusão é um paradigma que a gente não consegue concretizá-lo sozinhos, ninguém faz inclusão sozinho. Nós precisamos de parcerias, darmos as mãos. E aí vem a acessibilidade metodológica, que para o Sasaki é a ausência de barreiras nos métodos e técnicas de trabalho ou de vida diária. Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, no caso escolar, de trabalho, no caso profissional, ou de vida comunitária, no caso social, cultural, artística, enfim. Né? Essa acessibilidade metodológica, ela ficou conhecida também como pedagógica, que é a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de ensino. E aí ela está relacionada especificamente à concepção docente, né? A concepção de educação que nós temos, a concepção de aluno, a concepção de ensino, a concepção de aprendizagem, a concepção de currículo, a concepção de flexibilização. Então, as nossas concepções, elas vão impactar diretamente nessa acessibilidade metodológica. E o Sasaki, ele fala que o ensino ele tem que partir, né, da aplicação dos 15 estilos de aprendizagem. Ele traz 15 estilos de aprendizagem diferentes. Claro que cada estudante não tem apenas um estilo. São vários estilos ali se interrelacionando. Outros autores trazem 12 estilos, né?
que envolve dimensões de percepção do conhecimento ou da informação, processo e recepção dessa informação, organização de conteúdo, como que esse estudante organiza esse conhecimento ali. Porque se a gente pensar lá no Piaget, que quando eu estou recebendo uma nova informação, ela precisa ser assimilada, se organizar, se estruturar para, não seria essa palavra mais adequada, mas assim, para que ela se acople, né, para que ela se junte aquela informação que eu já tenho, aquele conhecimento anterior que eu já tenho. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês de acessibilidade, vocês já ouviram falar, ou já estudaram, já pesquisaram, já têm um conhecimento profundo sobre acessibilidade. Então, cada um na sua diferença. Mas, quando eu estou trazendo esse tema acessibilidade, vocês estão tentando encontrar lugares mentais, cognitivos, para essa informação. Como essa informação vai se relacionar com o conhecimento que você já traz, já tem sobre acessibilidade. Então, você tenta buscar a equilibração, né? Que o Piaget fala lá pra gente. Então, assim, como que esse aluno, como que esse estudante organiza esse conteúdo? Como que ele processa essa informação? E qual é o estilo de compreensão? Como que ele compreende? A partir de quê que ele compreende? Então, essas são algumas dimensões dos estilos de aprendizagem. E aí eu gosto muito de uma fala do Vygotsky, que ele diz o seguinte, que a criança com deficiência na escola, ela vem mostrar para a gente que cada um aprende de uma forma, em um ritmo diferente, através de um contexto diferente, de uma organização diferenciada. Então, que todos temos estilos de aprendizagem diferentes, em ritmos e tempos diferenciados. Então, aí a gente começa a ampliar um pouco o leque, né? Pensar nos todos os estudantes. Então, cada um está no seu momento, no seu ritmo, enfim. E ele fala também que essa inclusão, essa acessibilidade metodológica, ela precisa ser conquistada a partir do conhecimento que os educadores têm sobre as inteligências múltiplas. E a utilização também de materiais didáticos adequados às especificidades do seu estudante. Como a Fernanda falou, o que acontece? Eu atuo com criança com deficiência. O primeiro contato que eu tive com criança com deficiência foi em 1994. Né, eu já estava ali terminando o magistério, que era o ensino médio, né, era o magistério. Então, assim, o que eu tenho percebido de lá para cá, nos estudos, nas palestras, nas formações de professores, tanto formação inicial como continuada? Uma pergunta que muito é trazida: olha, eu não sou preparada, eu não tive uma formação para isso. O professor precisa se preparar. Os docentes precisam estar preparados. O meu curso de graduação não me ensinou sobre isso. A minha pós não me ensinou sobre isso. E aí, quando o Sasaki traz aqui os estilos de aprendizagem, as inteligências múltiplas, elas estão na base, né, da maioria das licenciaturas. Elas são a base, né? Dentre todos os conhecimentos que são agregados ali na formação inicial, os estilos de aprendizagem, as inteligências múltiplas, elas estão na base. O que vai diferenciar é porque nós não estamos preparados. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. A Fernanda me convidou para estar aqui hoje com vocês dialogando sobre assuntos relacionados à inclusão escolar. Eu organizei o tema, né? Fiz aqui uma lista de algumas coisas que eu gostaria de falar, eu não gostaria que passasse sem tocar, né, nesses assuntos, esses temas, porque eu acredito que eles são muito importantes, mas muitas coisas podem acontecer, né? Aqui a Adriane até falou da questão, olha, pessoal, vamos desligar as câmeras para que a internet funcione. Então, assim, a internet não funcionar é algo que pode acontecer, né? Então, assim, nós estamos preparados para a internet não funcionar? Nós estamos preparados para todos os emaranhados que podem acontecer daqui a 2 segundos? Então, às vezes, a gente fica no mundo ideal pensando que existe uma preparação.
Eu me preparo fazendo, estudando, buscando, no contato, no contexto, errando, acertando, tentando de novo. O estudante vai me ensinar como lidar com ele. Quando nós falamos, por exemplo, de acessibilidade metodológica, de estilos de aprendizagem, de inteligências múltiplas, nós temos fatores que vão implicar, por exemplo, na alfabetização de estudantes. Quando eu estou trabalhando no processo de alfabetização, eu estou considerando a especificidade daquele estudante, né? E se eu estou com um estudante de determinada série que ele não está alfabetizado por questões diversas, aquele conteúdo daquela forma, aquela metodologia de ensino daquela forma está sendo acessível para esse estudante, ele está conseguindo acessar esse conhecimento. E aí uma outra questão muito interessante também, a escola, às vezes, eu falo escola nós, porque eu sou parte da escola, eu estou na escola. Nós cobramos do estudante algumas coisas que são, às vezes, incoerentes, se a gente pensar no estilo de aprendizagem de cada um, se a gente pensar nas inteligências múltiplas, se a gente pensar na função da escola, que extrapola algumas questões mecânicas, né? Quando a gente trabalha com a criança com deficiência, fica bem nítido isso. Se eu tenho um estudante com paralisia cerebral, com os membros superiores enrijecidos, mas ele consegue escrever com a letra que a gente chama de letra bastão, de forma, que diferença que faz a nível de conhecimento se ele escreve banana cursiva ou banana de imprensa, né? Ou se eu tenho um estudante que tem os membros superiores muito enrijecidos, que diferença que faz se ele faz a atividade para mim no papel ou no teclado de computador? Então, assim, o que interessa para nós é o conhecimento que ele construiu. Então, oferecer ferramentas metodológicas para isso. É importante considerar esse estudante, né? O que o Sasaki fala, então? Que em todas as aulas e nas atividades extra-classe, os alunos estarão valendo-se de uma combinação de estilos de aprendizagem e de inteligências múltiplas para aprender, para interagir, né? Para construir esse conhecimento. E a gente não pode desconsiderar, porque o humano ele é complexo, né? O ser humano ele é complexo. E aí a Constituição Federal, porque algumas pessoas, é uma outra questão também que eu tenho percebido em algumas situações, algumas pessoas, elas acreditam assim que a inclusão a gente foi inventada agora, né? É moda, né? E não, a inclusão, mundialmente falando, né? Vamos pensar mundialmente falando, ela é bem antiga. Mas vamos falar em Brasil, quando a gente fala na Constituição Federal de 88, quando no Brasil ainda não se falava em inclusão, ainda não se discutia a inclusão, nem os conceitos relacionados à inclusão, mas a Constituição, ela traz o seguinte, que o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, o pensamento, a arte, o saber. Então, assim, quando ela traz que a educação é para todos, a escola é para todos, né, sem discriminação de raça, etnia, enfim, ela está falando dessa educação para todos. Então, são conceitos que eles já estão imbricados ali, mas que nós temos ainda que debater, que trazer, que reforçar. E aí eu acho assim, eu penso, né, que é uma questão até meio antagônica. Precisar existir uma lei que me obrigue a estar aqui com vocês, por exemplo. Precisar existir uma lei que me obrigue a estar com determinado aluno na sala de aula. Aquele aluno ele só está lá porque existe uma lei que obriga a instituição de ensino, o sistema educacional, eu, professora Larissa, a tê-lo na minha sala de aula. Isso é humanamente divergente, é humanamente inexplicável, né? Então, é uma coisa que eu me reflito muito sobre isso. Como assim? Como assim? Claro, a gente sabe que as leis são importantes, que é necessário, é preciso, foi preciso ser dessa forma, é preciso que seja assim, mas
se nós pensarmos na nossa condição humana, nossa, né? Assim, uma pulguinha que ela fica na minha cabeça sempre, né? Não, mas precisa existir. Eu já ouvi questionamentos, assim, no início da minha carreira como professora, eu sou obrigada, né? Então, assim, é difícil, né? Não é simples, não. Então, assim, por isso que esses debates, esses espaços, né, de estudo, de debate, eles são tão importantes, porque a gente planta uma sementinha, e essa sementinha que a gente planta em vocês, né, e vocês plantam em nós também, ela vai sendo semeada nas escolas, nos lugares, nos espaços, na sociedade, e ela vai ali florescendo, frutificando, né? Então, é muito importante esses espaços de debate, de conhecimento, de estudos. Então, o que o Sasaki fala mais sobre isso, né? Sobre essa acessibilidade metodológica. Que é possível notar a acessibilidade metodológica nas salas de aula quando os professores promovem o processo de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes, como, por exemplo, pranchas de comunicação, texto impresso, enfim. Aí eu vou fazer uma reflexão com vocês, quando ele fala dessa questão de oferecer aqui, né, uma diversificação curricular, flexibilização do tempo e recursos para viabilizar a aprendizagem. Piaget é um dos pilares da formação dos educadores, né? O Piaget, ele diz o seguinte, que o estudante, ele precisa do concreto, né, até por volta ali dos 12 anos. Então, até por volta dos 12 anos, eu vou ter crianças, estudantes, que vão precisar ainda de manipular o concreto, de ter acesso ao concreto, porque eles têm ainda uma dificuldade de abstração, né? Que eles ainda estão na fase operatória concreta. Quem passou pelos cursos, principalmente pedagogia, viu muito o Piaget. Os outros cursos, às vezes, não aprofundou tanto, mas, assim, é um pilar da educação, né? Então, assim, então até os 12 anos, a criança até os 12 anos, ela está na fase operatória concreta, ela precisa do concreto, 12 anos. Aí eu vou pensar nesse estudante de 12 anos. Esse estudante de 12 anos, lá na minha escola, ele está no 6º ano aproximadamente, né? Se ele for um estudante com muita dificuldade, que ficou retido em alguns anos, ele vai estar no 5º ano, no 4º ano, ok? Tá, mas se eu, Larissa, tenho um estudante no 5º ano, no 6º ano, no 4º ano, que precisa manipular o objeto concreto para resolver uma situação, um problema, eu já vou pensar, nossa, ele tem alguma deficiência. Ele tem alguma deficiência. Eu esqueço, né? Eu esqueço o que Piaget falou. Eu esqueço os estudos, referencial teórico da educação. Eu esqueço. Porque ele até os 12 anos, e aí não quer dizer que amanhã, ele fez 13 anos hoje à noite, então amanhã a fadinha do dente, né, veio e fez a mágica, ele conseguiu aprender a abstrair tudo. Isso não existe, tá? Então, assim, pode ser, Piaget coloca 12 anos, mas pode ser 13, pode ser 14, depende, porque lembra, cada um tem um estilo, um ritmo próprio de aprendizagem. Mas não, o que a gente faz? E aí a inclusão, ela vem daí, a gente precisa desconstruir esses estigmas, sabe? Essas concepções engessadas que ficaram resquícios de uma sociedade tradicional. Então, o que eu penso? Se esse estudante com 12 anos precisa ainda das tampinhas para ele resolver uma situação, um problema, ele precisa de uma imagem que ajude ele a ter uma referência do conteúdo, eu penso que ele tem alguma deficiência. Aí eu jogo o Piaget fora. Entendeu? Então, assim, nós precisamos resgatar esses conceitos educacionais para entender que nunca houve uma escola homogênea, nunca houve uma sala de aula homogênea. Nós tentamos homogeneizar, mas nunca houve, de fato. Tá? Então, assim, é desconstruir isso. Então, criança com deficiência, com dislexia, com hiperatividade, não são extraterrestres que caíram na nossa sala de aula, não. São seres humanos diversos, diferentes.
e que precisam de ser considerados na sua especificidade, como o meu outro estudante que tem lá, né? Que está lá, tem problemas familiares, tem problemas emocionais, ou não tem problema nenhum, a vida dele está uma maravilha. Também é uma diferença no meio de muitos ali, enfim. E aí, a acessibilidade instrumental, porque eu já estou excedendo meu tempo, porque eu tenho um defeito de fábrica, porque eu nasci com falador aberto, então assim, eu converso muito, mas né? Vamos lá. A acessibilidade instrumental, que é eu fornecer recursos, né? Eu fornecer instrumentos, é aquilo que eu disse. Qual é a diferença para mim se o estudante responde por escrito, oral, ou se ele responde via computador, né? Ele digita a resposta. Qual é a diferença em termos de conhecimento? Porque eu estou trabalhando com a construção do conhecimento. Eu estou analisando, contribuindo com a construção do conhecimento desse estudante. Então, o que me interessa é o conhecimento, né? E aí, o que o Sasaki defende? Sem barreiras nos instrumentos, utensílios de estudo, lápis, caneta, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos. Então, assim, o que esse estudante precisa? Que tipo de instrumento, de ferramenta, de recurso esse estudante precisa? Ele precisa desse recurso? Precisa. Então, eu preciso garantir, ofertar, disponibilizar, ir atrás. Nem sempre é fácil, tem recursos que são mais tranquilos, né? A gente chama de tecnologia de baixo custo, tem tecnologia, né, recursos de alto custo, então vai diferenciar muito. Mas o importante é que a gente não deixe, né, de considerar, de pensar sobre, de buscar estratégias. Aí um exemplo que ele traz é a adequação do material didático, a disponibilização desses recursos, enfim. A acessibilidade programática que ele traz. A acessibilidade programática, ela é muitas vezes imperceptível, ela está embutida em normas, regulamentos, sejam eles programas, portarias, projetos político-pedagógicos, normas da escola, e ele vai dificultar ou impossibilitar a ampla participação do estudante na vida escolar. Então, são, às vezes, conceitos que estão ali embutidos, disfarçados, dentro ali dos regulamentos, do PPP da escola, né? Enfim, por exemplo, a gente diz muito da avaliação. A avaliação ela é um grande nó na educação como um todo. E ela gera grandes reflexões, questionamentos e debates. Só que quando você vai lá no PPP da escola, o conceito que eles têm de avaliação é ótimo, né? Atende. E aí, na prática, as coisas não funcionam da mesma forma. Então, às vezes, é preciso a gente rever, sabe? Resgatar, trazer para concretude. E aí tem a acessibilidade atitudinal, que essa, a meu ver, é a mais difícil de ser minimizada, eliminada e percebida, né? O Sasaki fala que essa acessibilidade atitudinal seria a ausência de preconceito, de estigma, de estereótipos, de discriminação em relação à pessoa em geral. E todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa acessibilidade digital, atitudinal, desculpa. O que acontece? Não adianta nós termos recursos, às vezes, termos profissionais capacitados, eu estou falando capacitados por causa daquela questão que eu falei com vocês antes, né? Nós não estamos capacitados, eu não estou capacitada, eu me capacito, eu me qualifico, eu busco, eu estudo, eu aprofundo, e cada dia são mais dúvidas e menos respostas, e assim a gente vai caminhando, enfim. Não adianta se eu não tiver a eliminação ou a percepção dessa acessibilidade atitudinal. Então, o que a gente tem muitas vezes? A síndrome do coitadinho, coitadinho, ele não dá conta. A síndrome do bonitinho, mas ele é tão bonitinho, deixa ele. Né? Então, assim, às vezes, a discriminação, o pré-conceito, anterior conceito, conhecimento, é porque eu não conheço os potenciais daquela pessoa. Eu posso, às vezes, rejeitar essa pessoa, né? Ser indiferente também,
a essa pessoa, as suas necessidades, como eu posso também super proteger, o que é também uma discriminação, o que é também uma barreira atitudinal, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso também, a essas barreiras atitudinais, porque nós somos, historicamente, se a gente for ver, por exemplo, agora eu vou falar da deficiência, porque é a diferença que mais impacta, vamos pensar assim, socialmente, né, na escola. Se nós pensarmos histórico da literatura sobre a deficiência, a sociedade sempre exterminou, né, deixou a própria sorte, abandonou, maltratou, exterminou, isso era normal. Então, a nossa constituição histórica e social, ela não nos dá condições de falar, opa, eu estou livre de qualquer preconceito. Não, eu estou trabalhando por isso, eu estou trabalhando em mim para me ver livre de determinados preconceitos. Eu estou trabalhando em mim, porque às vezes você fica engessada na discriminação, no preconceito. Esse preconceito, às vezes, vem disfarçado de um conceito de menos-valia. Ele não dá conta. Eu vou dar só a letra A para ele, que é só do A que ele dá conta. Ele não dá conta de fazer mais que o A. Eu estou discriminando. Quando eu falo, não, ele tem deficiência, ele tem que passar de ano, porque ele tem deficiência. Eu estou excluindo esse estudante da possibilidade de aprender baseada na sua deficiência, ou seja, eu estou discriminando com base na deficiência. Não, ele tem que ficar retido, porque ele vai ficar aqui a vida inteira nesse ano escolar, porque ele tem deficiência e não dá conta de avançar. Eu estou discriminando com base na deficiência. Então, assim, a acessibilidade atitudinal, eu convido vocês agora, no final da minha fala, a gente refletir sobre, sabe, essa acessibilidade atitudinal, como eu posso contribuir para tornar, né, para eliminar, para minimizar as barreiras atitudinais, para remover em mim aquela barreira atitudinal que eu coloco para determinado estudante, para determinada situação, para determinado contexto. Enfim, porque a inclusão, ela não é só lei, né? As leis, elas são recheio, como eu disse, que são muito antagônicos, a meu ver. Mas é uma questão muito pessoal, é muito atitudinal, é muito meu, sabe? A inclusão é muito meu. Quem cabe no meu todos, né? Quem é meu todos? Tem uma autora, Werneck, ela fala isso, ela tem um livro com esse título, né? Quem cabe no meu todos? Então, é a pergunta que eu deixo para vocês. Quem cabe no meu todos? Tá bom? Eu encerro minha fala aqui, estou aberta às perguntas de vocês, eu espero que a gente possa contribuir, tá? Muito bom. Muito bom. Ótima pergunta, Larissa. Faz a gente pensar muita coisa mesmo, né? Muito obrigada pela palestra, foi excelente, como sempre. Se vocês quiserem ligar as câmeras agora, a gente conversa melhor também, né? Deixa eu ver o chat. Alguém já... Eu queria falar, mas desculpa, tá? Eu Pode só não vou falar. ligar a câmera, porque toda vez que eu ligar a câmera, cai a internet. Pode ser, Fernando? Tranquilo, então. Eu queria perguntar à professora Larissa Maciel sobre uma questão. Por exemplo, quando não há, né, pautado nas 6 dimensões Sasaki, quando não há a questão, né, de acessibilidade que envolve a arquitetura, que é o espaço físico, né, como comunicacional, né, que envolve os recursos que considera a linguagem da criança ou do aluno, né, a atitudinal, programática, metodológica e instrumental, quando não ocorre uma dessas dimensões, ou quando só ocorre uma dessas dimensões, ocorre a inclusão, ou a inclusão, para ela ocorrer, ela tem que ter essas 6 dimensões, na sua concepção, professora? Obrigado, Fernando. Erivelton, né, seu nome? Eu vi aqui, mas parece que eu... Isso.
Isso. Erivelto, a inclusão, ela ainda não ocorre. Ela ainda é um paradigma a ser construído, nós estamos construindo. Avançamos muito, nossa, e como avançamos? Eu, como professora, eu não tenho uma visão pessimista, porque eu acredito que a visão pessimista ela não cabe na educação. Porque educação, ou a gente precisa ser bem realista ou otimista, porque a gente não sobrevive à educação se a gente for pessimista, né? E vai pesando nos ombros, a gente vai ficando com a professora. Sabe que as professoras, assim, eu tô falando de alguns estereótipos da minha infância, né? Carrancudas, fechadas, pesadas, assim, que a criança tem até medo de chegar perto, né? Então, eu fujo muito disso. Então, eu procuro manter uma perspectiva bem positiva e realista. Então, pensando na perspectiva realista, nós ainda não vivenciamos a inclusão. Em relação às leis brasileiras, nós avançamos muito, as nossas leis são muito boas, não são perfeitas, tá? Às vezes as pessoas a gente elogia, as pessoas acham que a gente está falando que é perfeito. Não, não são perfeitas, mas são ótimas, são muito boas. Mas falta muito ainda em nós, porque a inclusão ela acontece a partir de nós, né? A partir de mim, a partir de cada um de vocês. É aí que acontece a inclusão. O estudante ele vai se sentir incluído ou excluído a partir da forma como ele é tratado, da forma como é apresentado para ele o conhecimento. Então, assim, nós temos ainda um grande caminho a percorrer. O nosso país ele é um país continental, com importantes diferenças, mazelas, dificuldades, tá? Então, assim, a inclusão ela não acontece ainda, de fato, mas é um trabalho de formiguinha. E o que eu posso te dizer, assim, é que nós já avançamos muito. Já avançamos muito. A lei nos ajudou a romper algumas barreiras, porque se não fosse a lei, essas crianças estariam até hoje excluídas do contexto da escola. E como eu trabalho com criança com deficiência há um tempo, o que eu tenho percebido é que esse contato, esse estar na escola, fazer parte desse contexto, traz benefícios para ambas as partes, sabe? Em nível de desenvolvimento, de conhecimento. E a nossa geração, e aí eu te digo o seguinte, essa geração de estudantes que nós temos nessa perspectiva inclusiva, vai ser uma geração adulta muito mais inclusiva do que nós conseguimos ser. Eu venho de uma sociedade excludente. Eu venho de uma sociedade que exclui, que julga, que aponta o dedo, sabe? Que exclui mesmo do contato, sem nenhuma, como diz, nenhum peso na consciência. Eu sou parte de uma sociedade assim, de um projeto histórico, social assim. Agora, esses estudantes de hoje que estão convivendo com essa diversidade, essa diferença e aprendendo a considerar o diferente, eles vão ter sim uma atitude como adultos muito mais inclusiva do que a minha geração. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não, respondeu sim, bacana. Eu só queria relatar, assim, aos 9 anos eu descobri que, né, eu tinha uma transtorno de aprendizagem, dislexia, né, que eu tenho dificuldade. Até hoje, da aquisição da leitura, às vezes falando aqui com você, de repente eu travo, né? Dispersão, dificuldade, às vezes eu troco. Hoje eu não troco mais a letra, mas eu troco a ordem da palavra, sabe? Escrevendo mesmo. Mesmo no doutorado eu tenho essas questões. E às vezes eu tenho dificuldade até em ler em voz alta para compreender o que eu estou escrevendo. E eu queria te relatar só professora, como eu venci essa questão da dislexia, que a gente não vence, né? A gente faz tratamento com fonoaudiólogo, vai o resto da vida. Mas aos 9 anos que eu comecei a entender as letras, sabe? E foi com um espelho de bolso, né? Um dia eu estava levando espelho de bolso e tinha figuras atrás do espelho de bolso. E aí eu ficava mostrando para os colegas da sala de aula. E aí, de repente, para a professora não tomar esse espelho de bolso, eu coloquei ele na frente do caderno, como no sentido de esconder o espelho, né?
Mas quando eu fui começar a copiar, refletindo a letra, né, as palavras no espelho, ao copiar no caderno, as letras viraram, assim, sabe? Elas mudaram, deu uma volta de 180 graus. E eu comecei a compreender a leitura e a escrever, que lá foi uma revolução para mim, né? Fico até emocionado com isso. Mas, assim, isso são traços que eu trago até hoje na minha dificuldade dessas questões. E é bacana, porque a gente tem que entender mesmo, né? Uma das dimensões, né, como funcional, a dimensão mesmo, qual que é o recurso, né? Qual que é a linguagem que o aluno ele vai compreender. É um desafio muito grande, mas a gente tem que ir na tentativa, né? Muito obrigado, viu, Larissa? Desculpa prolongar minha fala, viu, Fernando? Imagina, Erivelton, obrigada por compartilhar conosco a experiência. Eu não conhecia ainda. É importante para a gente refletir também o nosso trabalho, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ana Paula? Ela tirou e saiu. Ai, desculpa, é porque meu esposo me perguntou uma coisa que eu virei para responder. Primeiro, boa noite para todos. E falar que é um prazer te rever aqui, viu, Larissa? Fui sua aluna no curso de Psicopedagogia da Unifac em 2016. A Larissa dava para nós a disciplina de arte terapia e relacionada à psicopedagogia. E eu quero falar assim que desde essa época que vem eu tendo esse contato e trabalhando com o aluno deficiente, não só com o aluno deficiente. Eu virei aquela professora mesmo que carrega bastante material, que carrega muitas opções para o aluno, viu, Larissa? A gente tem uma visão assim diferente do que a gente pode fazer para que o aluno chegue no aprendizado, para que tenha realmente a troca. Isso a Larissa ensinou bastante para a gente, e a gente às vezes fala assim, mas para que tudo isso? Que a gente ouve aquelas barreiras atitudinais, igual a Larissa falou, mas para que isso? Não vai aprender nada, não vai adiantar você fazer isso. Então, assim, no meu dia a dia, né, como educadora, eu aprendi que isso assim é muito rico, né? E assim, como igual o Kleber falou na outra palestra também, para nós, qualquer coisa que a gente consegue de progresso, né, diante desses alunos, não só com deficiência, porque tem outros problemas também sem ser deficiência, para nós é muito gratificante. Então, assim, eu vim mais a elogiar e falar que é um prazer mesmo te rever aqui. Não sei se você vai lembrar de mim, mas excelente. Muito bom, tá? Ana Paula, não, é um prazer te rever também. Eu falo que a gente vai ficando pré-idosa. Eu falo que eu estou pré-idosa, sabe? Eu vou ficar idosa depois dos 80. Mas eu estou ficando pré-idosa, porque eu ando encontrando meus alunos por aí, colegas de profissão. Mas juntando um pouquinho o que você disse com o que o Erivelton disse, eu gostaria só de trazer uma reflexão. Qual é o problema do estudante usar um espelho como recurso, como estratégia? Né? E se um espelho auxilia o meu estudante, por que não? E quando eu digo que esse estudante, ele é que vai me ensinar, se o professor tivesse dado a abertura, o Erivelton poderia ter ensinado ao professor esse mecanismo de utilizar o espelho. E aí, quando esse professor tivesse, às vezes, um outro estudante com dislexia, ele poderia tentar essa estratégia, que talvez funcionasse para esse outro estudante ou não, mas seria uma estratégia a mais. Então, é isso mesmo, é recursos, a gente não desistir porque eu levei aquele recurso, eu montei aquela estratégia, não deu certo. É pensar que para esse estudante, o que eu puder plantar, o que eu puder fazer de diferença na vida dele, eu preciso fazer. Porque eu e esse estudante nos encontramos naquele momento da minha vida e da vida dele por algum motivo. Então, que seja por um bom motivo. Né? Como diz o Cortella,
tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. E eu fico muito feliz, viu, Ana Paula, de ter contribuído. Aí eu fico feliz que eu vou ganhando um pedacinho do céu, que eu preciso ir para o céu, tá? O inferno não tem vaga mais, não. Tô brincando, viu, gente? Ah, muito bom, Larissa, obrigada. Mais alguém, pessoal, gostaria de levantar alguma questão? Eu falei mais cedo, vocês estão ouvindo? Eu falei mais cedo no outro grupo, que a hora que começa a chegar pertinho do final, Larissa, começa a surgir perguntas. Aquele monte, todo mundo quer fazer pergunta no fim. Então, já vai esquentando, né? E aí eu gostei muito da sua fala. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso aí que você começou a comentar agora, que é que o nosso estudante vai nos ajudar, vai nos ensinar a como nós vamos ensinar, que é uma troca realmente. E como é muito, muito frequente de nós não estarmos preparados, e nós não estamos, né? Quando você fala, né? Tanto de curso, a responsabilidade vai aumentando, e nós vamos estudando, estudando, lendo mais, e a gente percebe que a gente ainda não sabe, e a sensação é justamente essa, que a responsabilidade está maior, mas eu ainda não dou conta, no sentido daquela ilusão que eu tinha antes de fazer o curso, né? Vou para um curso de psicopedagogia, que foi o que a Ana Paula falou agora. E aí a gente imagina na nossa cabeça que ao fazer esse curso eu vou dar conta de trabalhar melhor com o meu aluno. Com certeza vai ser melhor do que eu era antes. Porque antes eu não tinha nem segurança, não sabia o que eu estava fazendo, não tinha referenciais. Mas chegar numa sala de aula nunca vai ser de domínio completo. E mesmo quando a gente já está há um tempo, que é a nossa área de geografia, por exemplo, cada sala reage de um jeito, né? Você vai numa sala, você prepara uma aula, a turma adora, aproveita, participa. Em outras, silêncio total, ninguém participa. Ou nem tem discussão, porque as pessoas foram para outros caminhos que você também não imaginou. E quando a gente pensa na pessoa que está ali com uma dificuldade, seja qual for, que ela não consegue, você deu o exemplo do concreto, e nós pensamos em tanta coisa, tanta cobrança para os professores, que eu imagino também, né, que os professores ficam perdidos. O que eu preciso realmente dar conta? De acompanhar o currículo ou de dar conta da aprendizagem? Então, a inclusão, ela vem realmente chamar a atenção da gente para o que é mais importante. E aí, se você puder contar um pouco mais para nós, que a gente vai aprender lá, o fato desse pessoal já estar aqui neste grupo já mostra que eles são corajosos, né? Já enfrentaram a primeira barreira, porque eu não sei como que eu vou trabalhar, mas eu vou buscar. Porque no primeiro momento dá vontade de fugir, né? Na minha sala eu tenho um cego, um surdo, uma criança que não fala, o outro não me diz também o que ele precisa, né? É desafiador. Muito. Quem está no AEE hoje, então, que recebe todas as crianças, é muito desafiador. Se você puder comentar um pouquinho mais, te agradeço. Adriane, não, eu vou comentar, vou contar duas situações que eu vivenciei, que eu acredito que elas retratam bem isso que você trouxe. Mas antes de iniciar, eu só gostaria de dizer o seguinte: quando eu trago essa reflexão a respeito da inclusão, eu trabalho há alguns anos já com a deficiência, mas eu gosto sempre de trazer essa reflexão para o pilar da inclusão. Por quê? Para que a gente, enquanto escola, enquanto sistema educacional, enquanto docente, compreenda que não é a responsabilidade do professor do AEE, o aluno não é do professor do regular, o aluno é da escola, ele é dessa instituição, e ele é diferente. E ele é tão diferente quanto outros. E a diferença, ela é parte constituinte minha. Eu me diferencio a cada dia. Né? Então, assim, a gente vai estudando, você vai lendo, e cada vez que você lê, você estuda, você percebe coisas diferentes, você tem mais dúvidas do que respostas, enfim. Bom, trazendo um pouquinho para o que você colocou, quando eu iniciei, meu primeiro contato com a pessoa com deficiência foi uma criança com síndrome de Down.
E eu fazia o estágio do magistério ensino médio. Eu gosto de contar essa história porque muito do que eu vivi ali, as pessoas vivenciam ainda hoje nas escolas. Quando eu cheguei lá, a supervisora na época era uma escola do estado, não se falava em inclusão, eu nunca tinha visto alguém que eu definisse como deficiência, que eu conceituasse, essa pessoa tem deficiência, nunca, e nem que alguém conceituasse para mim, essa pessoa tem deficiência, que trouxesse o rótulo. Nunca tinha. Então, para mim, eu nunca convivi com ninguém com deficiência. O que é muito bom, porque eu posso ter convivido e, ó, para mim estava tudo certo, tá tudo ótimo e tem que ser assim mesmo. Mas, enfim, aí essa supervisora, ela me entregou esse menino. Quando eu bati o olho nele, ele tem síndrome de Down. Síndrome de Down é uma das deficiências que as pessoas têm mais, assim, afinidade, vamos pensar assim, né? As pessoas aceitam, apesar de que eu não gosto desse aceitar, mas, assim, socialmente ele é mais compreensivo, vamos pensar assim, né? São bonitinhos, então as pessoas às vezes vão discriminando atitudinalmente pela proteção. Enfim. E aí eu olhei para aquele menino e falei, tá, ela vai me entregar esse menino, o que eu vou fazer com ele? Aí ela me entregou, simples assim, ela tirou ele da sala e me deu o menino, o estudante. E eu fui para o pátio com essa criança, eu não entendia nem o que ele falava. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer com esse estudante? E essa situação, ela foi se prolongando, porque eu pensei, não, é só hoje. Aí, no dia seguinte, quando eu voltei na escola, ela novamente me entregou o estudante. E assim ela foi todos os dias fazendo. E eu era uma menina, terminando o ensino médio, e aí eu ficava pensando, eu comecei a conversar com ele, tentar entender o que ele me falava. Porque, por causa da questão fonoarticulatória, porque eles têm essa região aqui bem molinha, vamos dizer assim, ele tinha dificuldade na fala. E aí eu comecei a tentar entender o que ele me falava e brincar com ele, com aquilo que eu tinha em mãos, até mesmo o recorte do cimento lá, cheio de pedrinhas craquelado, aquelas pedrinhas serviam para eu estar interagindo com esse estudante. Eu aprendi muito com esse estudante, ele me ensinou muito. Eu não ensinei basicamente nada para ele, para não dizer nada, porque a nossa convivência deve ter florescido algo nele, eu acredito assim. Mas eu aprendi muito com ele. Primeiro, a supervisora me falava que a mãe queria que ele ficasse ali, e que ali não era lugar dele. E que ela já tinha orientado a mãe a levá-lo para uma escola especial, porque ali não era lugar dele. E aí eu comecei a me questionar, onde é o lugar dele? Por que aqui não é lugar dele? Como eu vou interagir com ele? Como ele compreende o mundo? Que estratégias que ele elabora para conseguir ter acesso ao que eu estou falando com ele? Ele entende o que eu estou falando, o que eu estou relatando, a história que eu estou contando? Ele consegue compreender? E que recurso que eu preciso utilizar para que ele compreenda? E aí foi onde iniciou minha caminhada, tentando entender esse mundo da diferença a partir desse estudante com síndrome de Down. E é entender que a escola é para todo mundo. Ele tinha o direito de estar ali, é direito dele. E a escola agiu de maneira irresponsável de colocar aquele estudante nas mãos de uma estagiária que não sabia nem o que ela estava fazendo ali. Se fosse numa sala de aula, vamos pensar assim, que seria para o que eu estava me preparando, né? Ainda mais me entregar uma criança, tirou ele do contexto dele de aprendizagem e me entregou. Então, foi uma atitude irresponsável e discriminatória. E aí tem uma outra situação que eu já vivenciei já na rede, já no AEE, que nós recebemos na escola uma criança, ela é gêmea de um outro estudante. Os dois têm deficiência múltipla. O mais velho veio para a gente primeiro, ele veio de uma escola especial, e a escola especial disse para a mãe que ele estaria preparado para frequentar a escola regular. E aí ele veio para a gente, e eu fui atender esse estudante. Ele chegou para a gente já alfabetizado, assim, silábico, alfabético, enfim, mas muito tranquilo, muito de boa, conversava com todo mundo na escola, mas ele tinha uma deficiência intelectual e física, então uma deficiência múltipla, tá? E aí a mãe ficou muito feliz com o tanto que ele interagiu, que os professores acolheram ele, com o trabalho que estava sendo feito com ele, que a mãe resolveu levar o irmão gêmeo para a escola também.
Só que o irmão gêmeo dele tinha uma característica próxima do autismo. Ele não tinha um laudo de autismo, mas ele tinha alguns estereótipos do autismo. Uma dificuldade de interação, ele não verbalizava, porque ele se negava a verbalizar. Ele era oralizado, mas ele se negava a verbalizar. Eu vejo, eu penso nele, eu imagino, sabe aquelas pessoas assim, bem introspectivas, aqueles homens bem durões de antigamente, né? Da minha época, assim, bem antigamente, aqueles homens sisudos, que pisa firme no chão e que vai. Ele tinha essa personalidade. Então, a caminhada dele na escola não foi tão tranquila quanto a do outro estudante, do irmão gêmeo dele. E aí eu te digo o seguinte: não foi por causa da deficiência, foi porque as pessoas não entenderam a personalidade dele. Ele tinha uma personalidade muito diferente. Então, às vezes, eu coloco na deficiência algumas culpas que não é da deficiência, aquilo ali é da personalidade, é da pessoa. Então, eu enxergo a pessoa como se ela fosse a deficiência, e não é. Ela é uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma característica. E aí, nós, enquanto professores, nós não temos varinha mágica. Não temos. Se a gente entrar na educação pensando que tem uma varinha mágica para resolver tudo que acontece, todo problema, nós vamos estar nos enganando, nos sobrecarregando, nos frustrando com a profissão. Nós precisamos entender a nossa dimensão humana também. E estar abertos para aprender. Aprender com o estudante. Ele vai me dando tom. Ele vai dando tom para mim. Tá muito, tá pouco, é assim, não é? Ele vai dando. Ó, ele interagiu, ele conseguiu interagir comigo, ele me deu um retorno positivo. Ok, então estamos caminhando bem. De repente, muda a lua. Ok, mudou. Né? Então, nós não temos receita. Nós estamos em luta, nós estamos trabalhando, conhecendo, aprendendo com esse estudante e nunca esquecer da dimensão humana, minha e do estudante. Ele muda. Esse estudante, de um dia para outro, ele sofre uma revolução ali de desenvolvimento. E nós, como estamos adultos, né, nosso desenvolvimento ele vai acontecendo mais equilibrado, de maneira mais lenta. Mas a criança não, a criança de um dia para outro, de uma semana para outra, a criança ela muda. Ela muda o comportamento, ela desenvolve algumas habilidades que ela não tinha, ela pode regredir em outras que ela já tinha. É humano, né? É totalmente normal, esperado. Então, assim, nós não temos varinha mágica nem receita. O que a gente tem é uma vontade muito grande de acertar e de auxiliar aquele estudante dentro daquilo que ele precisa. Porque não adianta também eu dar para ele aquilo que ele não precisa. Aquilo que ele não vai entender naquele momento. Eu tenho que entender o que ele precisa, de que forma que ele interage comigo e com o mundo. E a partir daí eu consigo o caminho. Eu falo demais, né, Adriane? Nossa, fico impressionada, tem hora. Falador aberto, nasci com falador com problema. Muito bom, né? Muito bom. Bom demais. Obrigada. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu fazer minha consideração, então. Dentro de todas as questões, né, muito importantes que você levantou, Larissa, tem uma que sempre me marcou muito, né, como professora, eu já fui professora da Sala de Recursos do Belo Brandão, e lá tinham alunos que eram do ensino médio, né, que eram alunos mais velhos, na EJA também, e tinham alunos que não eram alfabetizados, né, e atualmente também eu dou aula no 9º ano de Geografia, e eu tenho 2 alunos também que não foram alfabetizados. E aí é muito comum, né, a gente ouvir o que esse aluno está fazendo aqui. Ele tinha de estar lá do 1º ao 5º ano sendo alfabetizado, né? E aí, com o tempo, com os estudos, com a minha experiência, eu vi o quanto é importante que você falou, né? Que a gente precisa valorizar os conhecimentos que esses alunos têm, né? O que importa para nós é o conhecimento que ele adquiriu. E aí, a gente, quando tem um contato mais próximo com esse aluno, quando a gente consegue dialogar com esse aluno, que são alunos que não têm tanta dificuldade intelectual, é mais a questão mesmo, tem aluno com dislexia, tem aluno com deficiência intelectual, mas que ele consegue aprender, né? E aí a gente tem hoje em dia as provas orais e tudo mais, e ele consegue, então, mostrar para a gente todo o aprendizado realmente que ele teve, né? Então, é importante essa questão mesmo da gente não ficar pautada apenas no conhecimento da língua portuguesa escrita, né? Isso vai valer também, por exemplo, os estudantes surdos, né? Eles deveriam ter a oportunidade
de expressar seus conhecimentos na Libras, que é a primeira língua deles. Né? Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, é bem corriqueiro atualmente na escola mesmo, os professores rejeitarem às vezes, né, terem que dar aula para esses alunos por eles não serem alfabetizados. Essa questão da alfabetização, a gente cai em algumas complexidades. Por exemplo, tem posturas, e aí a gente vai voltar lá na acessibilidade atitudinal, então tem algumas barreiras atitudinais, que são aquelas barreiras que as pessoas dizem o seguinte: ele não vai aprender mesmo, manda ele para frente. Então passa ele para o ano seguinte, porque ele não vai aprender mesmo. E aí eu excluo esse aluno da possibilidade, por exemplo, de ser alfabetizado. Então eu excluí ele dessa possibilidade. E aí um outro viés também dessa barreira atitudinal é quando eu digo assim, não, a pessoa com deficiência, ele não precisa ficar retido. Ele é para ser aprovado, porque ele tem deficiência, ou seja, a incompetência dele já está lacrada quando ele tem um laudo de deficiência. Então, ele não vai aprender mesmo. E às vezes eu utilizo da lei da terminalidade equivocadamente compreendida para fazer esses ajustes, excluir essa criança, esse estudante do processo de conhecimento. Ou seja, o que a lei da terminalidade fala? Que esse estudante ele tem direito a um tempo maior, porque ele precisa de um tempo maior para adquirir determinados conhecimentos. Então, a escola, nós precisamos nos corresponsabilizar enquanto instituição escolar por esse estudante lá na alfabetização. É melhor para ele ir ou ficar? O processo de alfabetização vai dar continuidade ou não? E aí, quando eu falo do processo de alfabetização, eu não estou dizendo que a gente vai pegar uma criança com deficiência, com comprometimento muito severo e ficar ali martelando na cabeça dela a alfabetização. Mas eu preciso dar a ela condições de escolha, de pegar um ônibus, condições funcionais, de ler um rótulo, de reconhecer um produto na prateleira, de conseguir ir no supermercado, conferir um troco. Eu preciso dar funcionalidade para essa pessoa quando ela é muito comprometida cognitivamente, por exemplo, no caso da deficiência intelectual. Mas, enfim, tá, essa criança chegou, por algum motivo, por esses equívocos, ela chegou lá no 8º ano, no 6º ano, no ensino médio, sem ser alfabetizada. Eu posso trazer para ela o conteúdo de uma forma diferenciada, de uma forma mais acessível para ela, com recursos de imagens, com questões mais objetivas, oralmente, que ela me responda, porque ela está ali assistindo a minha aula, ela não está alheia ao que está acontecendo. E eu quero o quê? Eu quero entender como que ela construiu o conhecimento, ela sabe sobre isso, ok. Então, assim, eu consegui, caso a caso, analisar. Né? A gente precisa perceber caso a caso. E eu preciso considerar esse estudante, conhecer esse estudante. Esse exemplo que eu dei desses 2 estudantes gêmeos que eu dei para vocês, eles, depois de um tempo na escola, eles pegavam um ônibus sozinhos, iam para a casa da avó sozinhos, e isso a mãe tinha que ficar com eles no início, grudada neles o tempo todo, porque eles não tinham autonomia para nada. Eles adquiriram autonomia para a vida, sabe? Que a escola conseguiu trabalhar isso com ele, junto com a família, obviamente. Mas assim, eu tenho que pensar qual é o papel daquele conhecimento para aquele estudante naquele momento. Se eu pensar na minha trajetória educacional, eu, Larissa, pensar, muito daquilo que eu aprendi, eu não sei mais. E muito daquilo que eu aprendi se perdeu. E não foi o fim do mundo. Né? O meu mundo não acabou, porque eu esqueci que é o valor de pi. Eu esqueci o valor de pi, eu não sei valor de pi. E aí? Né? Então, assim, é pensar qual a funcionalidade desse conhecimento na vida daquela pessoa. De que forma que ele processa essa informação, esse conhecimento e dá o retorno para mim também. Então, senão eu vou excluir na ponta de cá e eu vou excluir na ponta de lá, né? Eu excluo esse aqui da possibilidade de aprendizagem, jogando ele para frente. Aí eu excluo esse que está na ponta saindo, porque eu não dei a ele nem a alfabetização, nem a funcionalidade. Então ele vai sair na escola sem funcionalidade, sem alfabetização. Aí eu pergunto, o que a escola fez por ele? Né? Então é pensar sobre isso.
Muito bom. Pensar muito, né? Eu considero isso tão importante, tão importante. Talvez uma das coisas mais importantes quando a gente pensa, né, especialmente esse papel da escola hoje. Se a gente nós só estamos encaminhando, né? A gente encaminha, mas encaminha para quê? Né? O que foi que nós fizemos por? E nós temos muitas pessoas nessa situação, muitas pessoas. Muito bom, né, Fernanda? E desafiador também. A gente está chegando ao final, então, né? O tempo já está esgotando. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração final? Não, podemos finalizar, então? Vamos. Professora Rosa, professora Edneia, Keitiane está caladinha, está de câmera aberta, não falou nada. Vocês não gostariam de aproveitar para comentar alguma coisa? A professora Larissa deixou a gente sem voz, né? Porque, assim, é chocante mesmo. Eu gostaria de comentar que a importância, né, da funcionalidade, né, e assim, uma coisa que eu percebia muito nos cursos assim, de formação, nas discussões sobre inclusão, é justamente essa, né, eu nunca estou preparada, eu preciso de um curso, eu preciso de uma fórmula, eu preciso de alguma coisa que me ajude a lidar com esse aluno. E eu gostei muito na sua fala, professora, porque a gente descobre que a gente não sabe tudo, né? E que a gente aprende caminhando, né? É no caminho que a gente vai descobrindo aquilo que a gente precisa ter para passar para o aluno, e o aluno mesmo vai te dar essa resposta, porque não existe nenhum curso, né? Nenhuma varinha mágica que vai te dar a resposta de como lidar com esse aluno, né? E uma coisa que às vezes eu até já tenha falado aqui, a gente ouve sempre, né? Essa questão da afetividade, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado com o aluno aprender a ler, escrever, fazer conta, e esquece de inserir ele na vida, né? Dessa funcionalidade mesmo, né? Porque tanta coisa que a gente aprendeu nem sabe para que mais, e às vezes o que realmente ele precisa a gente deixa passar. Muito obrigada pela fala, professora, foi muito enriquecedor. Eu quero agradecer a Larissa, né, e, assim, parabenizar pela fala, acho que foi muito pertinente, porque às vezes as pessoas vêm até nós querendo que a gente dê aquele caderninho de receita, que ela vai abrir em tal página e vai encontrar a solução para aquele desafio que ela está vivendo lá na sala. E eu costumo dizer, durante as minhas aulas, que eu não tenho caderno de receita para dar para ninguém, que a gente aprende lá na sala de aula, mesmo estando ali discutindo toda a teoria, mas é a prática que nos vai fazer refletir e achar o caminho junto com o aluno, no cotidiano do contexto educacional. Ninguém vai sair da universidade, de um curso de formação, de um curso de especialização, com um livrinho mágico de receita embaixo do braço, para quando tiver... Eu costumo brincar aqui, Larissa, que eu estou aqui em Santarém, no Pará, eu costumo brincar que a gente pode ir lá para a escola onde o vento faz a curva, mas que a gente não vai levar o livrinho de receita, porque ele não existe. É o cotidiano que nos vai conduzir, né, que vai nos proporcionar encontrar o caminho para cada um dos alunos, porque a gente não tem uma certa homogeneidade na sala de aula. Então, cada um tem um caminho e a convivência com ele é que nos vai fazer encontrar esse caminho para os desafios lá na sala de aula. Parabéns. Boa noite. Eu só gostaria de parabenizar Larissa. Eu anotei aqui uma fala que diz assim: ninguém faz inclusão sozinhos, precisamos de parceiros. E Larissa, quando você falou isso, me chamou muita atenção, porque na minha escola tem muita parceria dos professores, do porteiro, da direção, da secretaria.
Nós temos, assim, corpo docente unido, assim, na questão da inclusão mesmo. Então, essa sua fala, toda a sua fala foi importante, mas marcou muito, fez eu lembrar muito da minha escola, que eu já estou sentindo muita falta, né, devido a esse processo que nós estamos passando, está sendo tudo virtual, mas você fez muito lembrar dessa fala, que ninguém faz inclusão sozinho, precisamos de parceiros, né? Precisamos dessa unidade. Parabéns. Bom, então é isso. Larissa, você gostaria de fazer uma fala final? Eu gostaria, assim, a nossa experiência, né, de vida, com estudante, na sala de aula, enfim, ela tem que se agregar ao nosso conhecimento. E o nosso conhecimento, ele tem que fundamentar essa prática. Então, assim, é sempre a gente está questionando, né? No caso, eu venho da pedagogia, então eu tenho ali a tríplice, né? Vygotsky, Piaget, Vallon, Deleuze, e aí vai perguntando o que Piaget tem a me dizer sobre essa criança, sobre esse desenvolvimento dessa criança. Então, é pensar, é buscar a teoria e a prática o tempo todo, é ação, reflexão e ação, né? Então, assim, a gente não tem receita, eu acho que isso tira um peso muito grande, que a gente tem que acertar, não tem. O aluno que vai nos dizer isso é uma verdade. Desde a época que eu encontrei, que eu tive esse contato com essa criança com síndrome de Down, eu pesquiso especificamente a deficiência intelectual. Mas se você me entregar hoje um estudante com deficiência intelectual e falar para mim, olha, eu tenho um estudante na minha escola que é assim, 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 eu tenho que entender todo o contexto, estar em contato com esse estudante para eu conseguir te auxiliar em algum caminho. Então, assim, por que eu digo isso? A nossa experiência, se ela não tiver o suporte do conhecimento, mas também essa abertura de que eu estou em processo de conhecimento, de aprendizagem também, a vida vai virando um peso muito desnecessário, né? Então, assim, nós não temos varinha mágica mesmo, eu fico feliz que vocês tenham entendido isso, espero que isso tire um peso de cima de vocês, mas o caminho da educação é assim, sem pressa e sem trégua, né? O tempo todo, cada dia. E eu agradeço muito, viu? Foi muito bom poder contribuir. Espero que tenha contribuído bastante com vocês, mas assim, estou à disposição também, tá bom? Muito obrigada. Foi ótimo mesmo, valeu demais. A gente vai ter muitas questões para refletir, né? Foi muito importante suas falas. Muito obrigada. Bom, vou finalizar então. Adriane, gostaria de falar também? Agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa. Obrigada a todos que participaram, fizeram as perguntas. Foi muito bom mesmo. Você trouxe ótimas reflexões para nós. Tá, Larissa? Obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo de bom, gente.